Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre propriedade intelectual. Tentaremos entender o que é propriedade intelectual, bem como explicar um caso de crime intelectual que acontece diariamente no Brasil. Para isso, eu convido os meus amigos, Marcelo e Valduir, para juntos discutirmos esse assunto tão interessante para a sociedade. Marcelo, o que seria propriedade intelectual? Propriedade intelectual. Diego, nós encontramos a sua definição no artigo 2º, inciso 8º, da Convenção de Estocolmo, de 1967, que institui a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Abrange a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos artistas executantes, as fonogramas e as emissões de radiodifusão, as invenções de todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviços, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual dos domínios industriais, científicos, literário e artísticos. Valduir, o que nós podemos entender sobre direito autoral? O direito autoral protege a expressão de ideias nos trabalhos publicados e não publicados, na área da literatura, teatro, música e coreografia de danças, filme, fotografias, pinturas, esculturas e outros trabalhos visuais de arte como programa de computador, reservando para seus autores o direito exclusivo de reproduzir seus trabalhos. Diego, será que ocorre crime de direitos autorais no Brasil? Caro amigo, infelizmente existe sim. Diego, você pode citar alguns crimes autorais que ocorrem aqui no nosso país? Um exemplo de crimes autorais que acontece diariamente no Brasil é a pirataria. É verdade, Diego, a pirataria, pois os principais produtos pirateados são roupas, calçados, utensílios domésticos, remédios, livros, softwares e CDs. A pirataria, considerado por muitos especialistas como o crime do século XXI, atualmente movimenta mais recursos que o narcotráfico. Pois é, Valduir, pirataria ou pirataria moderna, como alguns denominam, é a prática de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização dos proprietários de uma marca ou produto. A pirataria é considerada crime contra o direito autoral. A pena para este delito pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. Infelizmente, isso acontece muito aqui no nosso país. Esse crime é financiado, em sua maioria, por grandes grupos, organizações e máfias internacionais. Infelizmente, a prática ilegal custou à economia global mais de 13 bilhões em impostos, valor que beneficiaria toda a sociedade. Além do mais, centenas de milhares de empregos deixaram de ser criados. Marcelo, em qual lei está o crime de violação de direito autoral? Valduir, o crime de violação de direito autoral está previsto no artigo 184, caput parágrafo 1º ao 3º do Código Penal, que diz, artigo 184, violar direito de autor e os que lhes são conexos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Qual a lei que protege os direitos do autor? Valduir, a lei que protege os direitos autorais é a Lei 9.610 de 98, que define quais são os direitos autorais, que podem ser tanto morais ou patrimoniais.
Há um tempo atrás, essa questão da violação, que podemos interpretar como sendo transgredir, infringir, ofender o direito do autor de obra literária, científica ou artísticas. Vocês sabiam que as músicas que tocam em aparelhos de rádio, televisão, em quarto de motéis, bares, academias, geram direitos autorais? Eu não sabia disso. Estou aprendendo agora. Sim, meus amigos, geram direitos autorais, pois há diversos julgamentos baseados na súmula número 63 do Supremo Tribunal de Justiça. A súmula diz que a existência de aparelhos de rádio e televisão em quarto de hotéis e motéis, bem como sonorização em bar, restaurantes, academia de ginásticas e festas públicas geram direitos autorais. Estava analisando o artigo 184, no parágrafo 2º do Código Penal, onde a maioria dos tribunais, eles entendem que venda de CDs piratas, com intuito de lucro, é um crime que ele está previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal. A sua configuração é um bem jurídico tutelado relevante com os princípios da insignificância e da intervenção mínima do Estado, sendo inadmissível a aplicação do princípio da insignificância para excluir a tipicidade, ao fundamento de que o dano é de pouca monta, por isso somente iria incentivar a prática de um delito tão comum e ao mesmo tempo tão combatido em nossos dias. A venda de CD pirateado lesa não só o artista, mas também a indústria fonográfica, causando desemprego, além de representar redução de tributos, resultando em prejuízo a toda a comunidade. Outro sim, e sim insignificante, fosse o bem jurídico tutelado, o direito autoral. Não estaria inserido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 27, no rol dos direitos e garantias fundamentais. Não configurada a insignificância, o Estado não pode abster-se da aplicação da lei, em virtude do princípio da intervenção mínima do Estado. Sendo típico o fato, deve haver atuação estatal no sentido de punir seus autores. Você falando, lembro da vez que fui na 25 de março pela primeira vez. Eu ouvi, olha o Rapa. O Rapa era a polícia que fiscalizava a prática desse crime naquela região. É isso que acontece. Meus amigos, mas será que o Brasil está desenvolvendo ações para combater a pirataria? Sim, foi criado o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, órgão colegiado, consultivo, integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça, que tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de plano nacional para o combate à pirataria, a sonegação fiscal, dela decorrente dos delitos contra a propriedade intelectual. Para este Conselho, considera-se pirataria a violação dos direitos autorais de que tratam as leis 9.609 de 98 e 9.610 de 98. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual elaborou o Plano Nacional de Combate à Pirataria com 99 ações. Dentre elas, incluir o tema da pirataria no Sistema Único de Segurança Pública, recomendar aos Estados, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública, a instalação de delegacias especializadas no combate à pirataria e violações dos direitos de propriedade industrial.